Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Museu Nacional, mais uma vez. Hoje é o nosso último dia do primeiro seminário de educação baseado em artes. Hoje está a professora Luísa Bunker, que é um prazer ter aqui, falando sobre bricolagem. E eu vou pedir para a Cris chegar aqui e fazer uma breve apresentação dessa pessoa tão querida e já com um trabalho tão grande, né, de performance, de instalações, de trabalhos coletivo, que é uma tônica do momento que nós artistas todos precisamos cada vez mais nos apropriarmos e recriarmos cada vez mais. Muito grata pela presença e vamos lá. Então, eu vou fazer um currículo da Luísa, e aí, só para dizer que ela é artista mestre, doutora de sociologia, em artes plásticas, pela faculdade, ela é professora, mas aí eu peguei e deu o texto que ela fez no coisa. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seu texto. Só que você vai ter que performar. Não, você vai ter que ter uma perna só. Mas isso é normal, né? Eu ficava em sala assim, não tem noção. Siga obediente à intuição na condição outorgada de escrava cardíaca das estrelas. Palavras me compõem. Cores sussurram em meus olhos. Delírios escorrem de minhas mãos. Sinto o cheiro do tempo. Sei dos disfarces, das mazelas e das manias daqueles que habitam as frestas do abismo das almas. Tenho uma coleção de pessoas que moram em minhas entranhas. Algumas vezes artista premiado, outras vezes apenas melancolia encarnada na roupagem de uma teimosia feliz. Figuro entre as estrelas e a ação, entre a desenhadura e o destino, entre o sim, o não e o talvez. Desdobro a curiosidade em considerações verbo-visuais sobre desenho, grafismo e ilustração, metodologias para o ensino de como para as visualidades, escritos de artista, livro, objeto, intermídia, métodos de investigação em artes, performance, fotodança, panfletagem e mecanismo de circulação, sociologia da arte e crítica cultural, organogramas da informação, tipologias de classificação, lista, e aí eu falo, amores. Boa noite. Eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, a paciência na espera, né? Desculpa o meu sutil atraso, mas eu estava na área de acadêmica, uns 15 minutos, né? Possíveis, assim. Agradecer imensamente a Leísa pelo convite, né? E eu, assim, tímida, receosa, querendo respirar, mas muito, muito grata pelo convite do povo, né? Que a partir daqui coisas boas nos alcancem sempre, né? E aí a feliz oportunidade de não saber que Cris e Tatiana fazendo parte do grupo também, né? E aí assim, reaproximando e reencontrando e reconhecendo pessoas também, foi isso lindo, né? A fala da Leísa me alcançou também no momento em que eu não estava muito disponível a pensar quais seriam as formas de endereçar essa fala. E ela muito insistente, não, mas aquele seu texto do bricolagem. Né? Esse texto é de 2012, é um texto bem na época que a gente ingressou enquanto grupo num concurso que teve na Universidade de Brasília, a partir do Reúne, né? Para essa licenciatura vinculada ao ensino à distância, na época UAB, né? E eu fui a primeira a entrar nesse concurso, num departamento que estava sem concurso há 20 anos, né? A última pessoa antes de mim tinha entrado há 20 anos, que foi o Pedro Alvim. Um departamento extremamente desgastado, né? Pelas próprias demandas que qualquer ambiente, que não é apenas poético, mas também burocrático,
E aí, logo em seguida, veio aquele grupo que duplicou o tamanho do departamento. Né? E junto com esse grupo que duplicou o tamanho do departamento, veio uma demanda de uma reforma curricular. Essa reforma curricular foi capitaneada pelo professor Edson Dias. A gente brinca bem na base do chicote mesmo. Porque, assim, sinceramente, ameaçados de não, gente, não tô nem aí, senão, assim, o provatório de vocês está em jogo. Vocês vão trabalhar em quê? No currículo velho? Eu queria vergonha na cara, vamos fazer uma coisa nova, né? Esse currículo a gente trabalhou durante a greve, durante as férias, ficamos, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, extremamente dedicados a essas novas demandas de disciplinas que tivessem uma outra orientação, né, com relação a políticas públicas que haviam sido efetivadas para nortear, né, o ensino de matrizes brasileiras, por exemplo, né, de matriz indígena. Né? E aí, um desejo muito grande do Benedson de pensar essas disciplinas todas para o departamento de artes. E ele, muito empenhado, colocou a gente ali para pensar junto como que seria a ortografia, né? De que não deveria existir essa separação entre aquilo que é do bacharelado. Eu posso falar sem também. Não, não, não. A gravação precisa. É porque um barulho. Mas não posso fazer. Desculpa. Eu posso falar sem, eu até prefiro, porque aí não fica essa coisa meio posada. Eu posso ficar com a mão mais livre. Né? Fica mais livre o som. Melhor. E aí ele colocava muito claro essa questão de que, olha só, essa formação, bacharelado, licenciatura, né, talvez existam outras gradações para pensar esses lugares, né, essas potências. E aí nisso, a oportunidade de traduzir uns textos da Rita Earle, né, que eu também não conhecia até então, eu veio de uma formação em sociologia, né, que foi a segunda formação depois de ver que a antropologia não tinha espaço para mim, né? Porque eu fui me percebendo artista durante a minha formação em antropologia na graduação. Porque eu tinha essa ansiedade de, isso, assim, você pesquisa o quê? Tudo se quiser. Quero pesquisar tudo. Né? Se eu vou dar conta, não estou nem aí. Se vai ser bom, não é sobre isso, é sobre fazer. Né? Então, assim, eu tinha essa ansiedade de aluna de graduação, comecei a fazer uns panfletos, por isso que a panfletagem é um tema de pesquisa. Né? Esses panfletos se inserem em um circuito, então vamos pensar crítica cultural. Né? É sobre inserção de conteúdos, é sobre consagração de conteúdos. Qual é o seu tema? Né? Eu gosto muito mais de pensar a circulação, por exemplo. Né? E aí por aí vai esses desdobramentos. E esse texto da bricolagem surgiu justamente nisso assim, a gente faz o que pode com o que tem. Porque eu estava me vendo nesse momento muito demandada, né? Porque você acaba de entrar na universidade, eu virei coordenadora de curso, né? No meu primeiro colegiado. Eu tomei posse na quinta, na segunda eu fui dar aula, na terça eu fui colegiado, eu virei coordenadora, e eu falei assim, gente, mas esse povo nem me conhece. Né? Aí eu chego num lugar e falo assim, tá aqui, minha gaveta de objetos raros, minha chave, minha senha do banco, né? E a gente tinha que cadastrar o curso no MEC. E não existiam os artigos, né? Então assim, eu tava muito assim, né? Sem fôlego. E aí, escreve sobre bricolagem, Luísa, escrevo o quê? Né? A gente faz o que pode com o que tem, que é muito a lógica da colagem. E aí o meu aporte foi justamente a teoria antropológica. Né? O Lévi-Strauss tem um pensamento, é um sociólogo, antropólogo, etnólogo, né? Francês, importante na formação dessa disciplina. O Lévi-Strauss vem para o Brasil, né? É um desses pesquisadores que ajudam a iniciar a USP nas ciências sociais, e ele tem essa fala, né, no livro Tristes Tópicos, que depois o Caetano vai jogar né, que é justamente assim, uma boca banguela, né? Um gostava da Baía de Guanabara como algo lindo e deslumbrante, e ele achou que era apenas uma boca banguela. Porque para ele a gente era um país muito egoísta, né? E ele tem esse conceito da colagem, e nesse conceito da colagem justamente essa sobreposição de devaneios, de categorias. E no meio disso, de fazer esse artigo, de pensar, gente, tudo combina, né? Tudo faz parte, porque o conhecimento sobre o mundo, no mundo não está dividido. Né? O mundo não fala assim, não, deixa eu ficar mais para vir para cá, porque isso aqui é psicologia. Não, isso aqui não, isso aqui é sociologia. O mundo não é assim, as coisas no mundo não são assim. Né?
Mas a gente insiste em fazer com que essa separação... Então, eu já estava nesse movimento de perceber isso, né? Muito nova a época, né? Muito deslumbrada com o que era a universidade pública, porque minha formação veio, né, desse lugar. Deslumbrada que essa universidade estava se abrindo, né, com essas novas políticas também, né, de acesso ao ensino superior. Então, assim, era uma situação de país assim, muito revigorante. E eu assim, não, tá. Então, se você tinha dúvida se você era artista, você está no departamento de artes, agora é banca, você vai ser artista. Aí, o que a artista faz? A artista faz exposição, né? Aí, o que você vai fazer de exposição? Acho que vou fazer um edital. Deixa eu ver se tem um edital a ver. Eu tô falando assim, meio caricato, mas é porque realmente era despretensioso. E aí, o que eu tô recomendando é assumir essa despretensão na vida. É muito saudável. Porque aí você para de se levar muito a sério, e aí você tá, às vezes, um pouco mais acessível, porque as coisas continuam chegando e te deixando meio maluco, né? Assim, tentando dar conta das coisas. E aí eu fui, de fato, selecionada para o Marco, que é o Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande, com uma exposição que não existia. Mas a proposta existia. E o título era Pós-Projeto de Pré-Possíveis. Seria um pós-projeto de algo que já era possível porque poderia existir. Que era a partir, então, de algo da história da arte, que era justamente a minha crise como professora agora num departamento que eu achava que não tinha esse laço, né? Gente, eu só tenho uma formação em sociologia, mas história da arte eu não tenho, né? E matemática eu não tenho, e biblioteconomia eu também não tenho, então o que eu vou fazer? Né? Mas eu ficava muito curiosa por que a história da arte, ou barroco, né? Ou neoclássico. Como se naquele período histórico tivesse só barroco? Claro que não. Né? Assim, minha filha uma vez perguntou assim, mãe, aí nos anos 90 todo mundo usava bacalhau? Né? Eu falei, não, minha filha, que é uma moda. Porque no filme que mostra os anos 90, tá todo mundo de neon, né? Faz polanhos. Você também usou isso? Não, não sei. Né? Então, assim, essa coisa de você achar que o barroco é todo mundo era barroco no barroco? Não. Né? Todo mundo é contemporâneo agora? Não, né? Tem os retrógrados, tem os pós-medievais, tem os pré-medievais, né? A gente tem várias nuances no mesmo momento histórico. E aí eu pensei, se a gente tivesse uma outra história da arte? E se ao invés da história da arte ser sobre biografia de artistas, que é muito revista Caras, né? Muito fofoca. E estilo era uma coisa que eu achava meio fixada no tempo. Bora fazer então a história da arte a partir de objetos. Quais objetos que você gosta, Luiz? Eu gosto daqueles artistas que usam a palavra. Aí eu fiz uma genealogia dos artistas que usavam a palavra. Eu acho que o feminino é importante, né? Da causa, né? Dieta. E aí eu criei 6 núcleos de estudo, né? De história da arte. E mandei no Povo do Mar, que eles me quiseram. Então eu criei eles também. Juntei isso com a bricolagem e fiz um texto. Pro Benítez, que queria o texto. E aí agora, se a gente pensa assim, 2012, né? Essa exposição do Marco foi 2010. Esse texto é 2011, 2012, né? A publicação saiu. A nossa reforma da licenciatura já tinha ficado pronta, mas ela demorou 8 anos na gaveta burocrática para ser implementada. Né? Então, assim, esses tempos da vida era algo que a própria bricolagem chamava atenção. Né? De que você tem o seu lugar do afeto, que a gente também tem outra referência para isso, né? Que é justamente esse mapa mnemônico dos afetos, de você pensar a história da arte como um grande mapa mnemônico, as memórias dos afetos, né? De que às vezes as obras, né? E eu percebi isso também com os professores, no sentido assim, nossa, será que os meus colegas, eles falam de artistas ou eles falam dos artistas que eles não gostam? Eu vou falar de artistas ou eu vou falar de quem eu gosto? Porque quem eu gosto é muito íntimo, e vai que a outra pessoa não gosta do que eu gosto. Então, assim, era esse o momento. O texto era sobre isso, né? Pensando essas questões de como é que a gente vai juntando o que é possível, até mesmo para que a gente entenda o que a gente está fazendo, ou a inserção da gente em determinados espaços, ou qual a dimensão ética e política de tudo isso, né? Então, essas camadas. E agora, de 2012 para 2025, mas as contas que eu sou de exatas, imagina quanta coisa já aconteceu, né? Aconteceu uma pandemia, aconteceu um golpe de Estado, quase não aconteceram as eleições, quase aconteceu outro golpe, né? Eu passei por questões pessoais específicas, né? Na época que eu comecei a escrever esse texto, eu me apaixonei por um bailarino,
e já tinha uma filha pequena, estava no doutorado, coordenadora de curso, né? E aí, no meio disso, algum tempinho depois, ele teve um câncer. O spoiler é que ele desencarna, né? No processo desses 2 anos de tratamento de câncer, que também é assim, aquela coisa assim, nossa, um bailarino saudável ter um câncer de amigo. Por quê? Né? Com 40 anos, muito jovem, deixando 2 filhas, o combinado não era esse. Não, eu agora vou ter que criar essa criança que não quer a sua cara. Difícil, né? E aí, assim, né? Isso foi antes da pandemia. E aí você para pra pensar, poxa vida, eu passei uma pandemia inteira. E eu passei um Temer louco, e eu passei um doido desvairado, e, né? E eu fui parar na presidência por causa do quebra-quebra dos objetos de arte, e eu não aguentei ficar na presidência, porque eu tô tão diferente do que eu imaginava, e eu voltei rastejando para a universidade, a minha aceita de volta, pelo amor de Deus. Então, assim, nesse 2012 para 2025, muita coisa aconteceu. E aí eu sou convidada a falar sobre um texto de 2012, que eu falo de quais são as historiografias da gente, no final das contas. Como é que a gente junta os nossos capos? Né? Então eu peguei essa ideia, e estou aqui falando sobre isso de uma forma também assim leve e despretensiosa, porque nesse exato momento, por que eu cheguei atrasada? É que eu estava montando a exposição, que está ali, uma parte dela, e que eu vou convidar vocês a olharem. Né? Então, assim, é uma exposição comemorativa de 10 anos de fotodanças. Né? Que aí, de novo, o que são esses lugares no espaço? Quais são esses tempos que a gente carrega? Como é que a gente vai acumulando coisas que são aleatórias e dispersas entre si para agora criar uma narrativa de exposição? Né? Eu já tinha arrumado esse truque antes, que chama título embreante, digamos assim, que é uma categoria também do Lévi-Strauss, né? E da Anne Coquelin, né? Que é justamente como é que esses focos surgem e a partir de onde esses focos convergem, né? Então, assim, um bailarino com câncer fazendo quimioterapia, ele não dança mais. O que ele começou a fazer? Poses. Poses. Sim. Né? Diante, faz a arte. E aí, nisso, ele preferiria estar dançando. Então, para ele, aquilo ali é um inferno. Fingir que dançar como se, né? Que são categorias importantes na antropologia. Pensar o como se, né? E volta para essa ideia de o que a gente faz com o que a gente tem. Como é que eu dou conta daquilo que eu tenho? Eu tenho isso aqui, né? Eu tenho um corpo frágil, que queria estar dançando, que está se percebendo desligado no mundo das artes. Como é que isso vira algo? E aí virou um inventário de 10 anos de fotodança. Foi feito durante 2 anos na presença dele. Eu continuei, mas eu continuei assim meio capenga, porque 2017, 21 anos. 2018 eu ainda fiz um pouquinho, mas tipo, como assim, dupla, plus, eu sou sozinha agora, quem é a minha dupla? A minha dupla é o outro fotógrafo. É quem vai olhar a foto, é quem vai tirar foto. Já tá, meu outro já tá garantido. Fora isso, então. 2019 eu já não, gente, pra que isso? Para, coisa chata. 2020, vamos fazer exposição? Bora. Cadê a exposição? Não tá pronto. Entende? E aí, isso assim, vamos inventar um título de exposição, vamos pensar na exposição, carro aqui. Pandemia. O que eu vou fazer dentro de casa? Fazer fotodança. Hashtag fica em casa se puder. Né? Sai da pandemia. Né? Continua fazendo isso? Ai, preguiça. Ah, mas eu viajei aí no cantinho. Ah, tão bonitinho, né? Assim, deixa eu... né? Tira foto. Então, assim, essa coisa, né? De que você, despretensiosamente, você de repente tem 10 anos de produção de fotodanças. Isso é que eu preciso mudar, né? Essa página. Então, o tempo, 1 ano, eu acho que é uma medida justa. Então, 365 mais 1 para dar a virada. Então, serão 365 séries de fotografias expostas em uma ordem própria, que aí está se configurando à medida que as coisas estão no chão, porque uma coisa é dentro da nossa casa, né? Outra coisa é o combinadinho que você acha, nossa, que combina tanto com isso aqui. Outra coisa é você levar na molduraria, outra coisa, né? Então são essas camadas. E aí, o MAB dessa sala é uma sala pequena, a curadoria da Cristiana Tejo, que é uma curadora independente de Pernambuco, agora ela mora em Lisboa. Ela fez esse acompanhamento crítico desde 2016, porque com esse trabalho a gente ganhou o prêmio Transborda, a gente foi selecionado pelo Marcelo dos Anjos,
que é uma pessoa que já fez curadoria de Bienal de São Paulo, por exemplo, ele está agora na Fundação, como é o nome ali? Joaquim Nabuco, né? É o diretor do Museu Casa do Homem do Nordeste. Assim, então, tem camadas ali importantes que ela foi acompanhando e agora a gente meio que está sentando e assim, vamos falar sobre isso. E aí tem um diálogo muito grande com a paisagem, se vocês quiserem se levantar e dar uma olhadinha, né? E aí não cabe 365 fotos do espaço, né? Tem muita coisa. E aí a gente percebeu que a gente tem uma janela de ponta a ponta. E nessa janela de ponta a ponta, e aí eu estou pegando engraçado aqui a nossa dinâmica do seminário de sexta-feira, né? Da americana, assim, que era a mesa de crise científica, né? E aí, nessas aqui a gente tem 680 imagens que vão ser colocadas nos tobogós, porque essa janela do mar tem um tobogó. E aí a lógica vai ser justamente uma lógica de tobogó. E aí a ideia, na verdade, aqui está aparecendo o quê? Jogo de memória, né? Que de fato é um grande jogo de memória. Essa é a parte que ela vai estar. Na verdade, ela vai estar um pouquinho menor. Porque eu quero que ela fique nesse espaço buraco do tobogó. Porque o sol ele vai fazendo assim. E aí ele vai entrar de tarde. E aí isso vai fazer assim, rebater na parede, e essa parede vai caber com ele. Né? Cheio de quadrinho, isso aqui vai sombrear. E aí a gente pensou nessa questão justamente de que a paisagem faz parte do corpo, desses lados. E aí eu estou convidando a vocês a pensarem, por exemplo, esse tipo de jogo e que tipo de memória. Né? Por exemplo, se combina. Né? Mas assim, quais são os lugares? E aí, em volta dessa questão, a gente faz um código que tem. Né? Eu tinha essas paisagens, eu tinha essa responsabilidade da continuidade, caso eu quisesse. Né? É um recurso grande. Né? Então, assim, você não tem por que voltar para trás. Se você já está aqui nessa forma, você não é obrigado a continuar. Mas se você continua, por quê? Né? E aí as pessoas falam assim, mas é a primeira design que participou do projeto, então assim, nossa, mas isso aqui falta dança. Isso aqui é dança. Você sabe, né? De baixo de plano. Isso aqui na pandemia é uma ótima dança. Você tá lá no jardim puxando os cabelos. O título é lindo, não lembro, mas é alguma coisa com essa relação de raízes, né? Essa radicalidade, de você tá ali sobrevivendo nesse radical, nesse espaço radical, né? Isso aqui é sobre pular a cerca. Né? Então eu comecei a descobrir que para além da imagem, a grande potência desse trabalho era o título. E que volta para essa questão da coleção das palavras como uma estratégia para as artes visuais. Né? A gente sabe que historicamente isso aconteceu. Né? Muitas vezes o artista ele era convocado a ilustrar. Né? A gente, por alguma birra básica, a gente começou a achar que ilustrar era menos. Né? Que você tem que ter uma autoria criativa, epifânica, né? E que você, essa coisa meio solitária, essa conquista solitária de um imaginário, quando na verdade a gente também pode estar nesse grande diálogo, né? E se reconvocar a esse lugar, né? De que a relação da imagem com a palavra, tá? Então assim, pessoa sentada com um casaco laranja, com uma bola no SESI Lab, né? Uma bola na cabeça. Mas pode ser assim, devaneio sutil do imaginário depois de tomar uma coca gelada demais. Né? Eu comecei a usar esse recurso, de não querer falar sobre a imagem, mas falar sobre o ambiente da imagem, sobre as sensações da imagem, sobre aquilo que aconteceu, sei lá, você está ali ouvindo alguma coisa, você está terminando de postar no Instagram e aí você precisa botar a legenda. Então, tudo isso começou a virar uma forma de trabalhar, né? E aí, então, entre essa questão da colagem, né? Ou o cotidiano enquanto uma grande colagem, né? Começar a se apropriar enquanto metáforas, né? Então, como é que o cotidiano virou a minha grande colagem? A partir do que eu já tinha, a partir do que estava acontecendo na minha vida, né? E a partir daí, uma categoria é a colagem, mas a outra grande categoria que eu fui perceber recentemente é inventário. Na verdade, é um grande inventário.
Então, assim, você já dançou para uma horta de alface? Já. Entende? Você já dançou para um sofá velho abandonado no lixão? Já. Né? Você já dançou para a catedral? Já. Né? E né, você já dançou para os profetas de Aleijadinho? Né? Já. Já dançou para Adriana Varejão em Iotim? Já. Né? Então, assim, não tem essa necessária hierarquia entre, ai, porque eu já dancei lá. Não. É tão válido quanto eu me esconder junto dos bujões de gás embaixo da pia da cozinha durante a pandemia. É até mais legal, porque eu tava, né, pra explodir. Então, agarra no bujão de gás que tá fácil. Né? Então, assim, esses lugares de pensamento, né? E aí, eu espero, sinceramente, que a Leisa convoque a escrever um artigo, por favor, porque, de novo, assim, uma outra coisa que eu percebo na minha pesquisa, na minha trajetória, na minha forma de me relacionar, é que essas várias pessoas que habitam a minha entranha, né? Uma pessoa é a pessoa que fala, e que gosta de falar, e que quer unir coisas quase como se elas não tivessem nexo, mas assim, eu não estou muito preocupada que se vocês vão entender exatamente o que eu quero falar, porque eu também quero entender. E vocês vão apagar o pensamento, porque, ai, cara, não tô, né? Ai, peraí, eu esqueci de tirar, né, a roupa da máquina. Ah, não, eu tenho que lembrar de fazer aquilo depois. Porque a gente faz isso. A gente vai escutando, mas e aí, de repente uma coisa captura a gente de novo e a gente parece, ai, por que eu tô falando de... Eu adoro isso. Eu adoro ser essa professora em sala de aula. E aí quem já foi me almoçar, e eu peço desculpas, a Nina tá se rindo toda, né? Mas é isso, assim, a gente não sabe, porque é experimental, a linguagem, isso é político, isso é espaço de ocupação política, da narrativa também, de você não saber exatamente o que o outro vai entender ou vai aprender, né? O que você pode ensinar, e como é que essa troca, na verdade, de papéis, né? Nossa, peraí, o outro pode me ensinar se eu me permitir também, além de me ouvir, porque eu não sei muito bem o que vai sair da minha boca daqui a pouco, porque eu não sei muito bem qual é a sinapse que eu vou fazer, porque eu de repente posso olhar para a cara de alguém e perceber alguma coisa que me faz lembrar não sei o quê, e é assim, né? E é o lugar dessa escrita, né? Então, diferente do que geralmente acontece, eu acho que academicamente, essa apresentação é uma apresentação oral sem texto, que parte de um texto, que foi escrito em 2012, eu sei que ele existe, eu sei por que ele existiu, e que ao pensar assim, nossa, eu me meti numa roubada com a Lisa, o que eu vou fazer? Né? Porque eu só disse sim, eu só disse bora, vamos, né? Porque é isso, eu sou dessa política, me chama, eu vou. Que nem tu quando faz comigo, né? Exatamente. Tu vai performar, né? Como eu fiz com o Danilo, ó, botei seu nome na programação, você vai passar ferro e bomba aqui no Museu Nacional, no ciclo de performance. E assim vai. E a Renata também chegou agora. Cheguei. Então, estamos de parabéns. Mesmo dessa, chamou, eu vou. Pronto. Tá dentro. Avisou, eu vim. Não é isso? Né? E aí, então, como é que será o texto disso? Com certeza, se vocês vierem a ler, se eu vier a escrever, não vai ser isso. Porque vai ser o quê? Vai ser a forma organizada, racional de que, agora sim. Porque o texto, ele permanece. Né? O autor morre e o texto fica. E a gente está ali falando que o Foucault disse que não sei. Gente, nem o Foucault concorda mais com ele. Há muito tempo. E a gente está aqui defendendo o Foucault, sabe? Defendendo Deleuze, defendendo. Não pode, gente, está feio isso. Para com isso. Né? Vamos buscar quais são as nossas categorias. Como é que a gente elabora a nossa experiência diante do conhecimento. Porque cada um aqui é aquelas coisas bonitas, assim, tipo crioulo, né, Mano Brown, assim, só você é o emicida, né? Só você é o representante do seu sonho na Terra. Se isso não vai te fazer, né, tomar vergonha na cara, o que vai? Então, bora assumir o nosso lugar de como que a gente pode construir conhecimentos que sejam sensíveis a esse lugar que a gente está, a nossa experiência, lembrando que a gente não é o umbigo do mundo, né? Então, de novo, aonde aqui eu posso conversar com quem? Né? Qual é a pose que meu corpo lembra que eu já fiz em outra foto dança? Ou qual é o diálogo que eu estabeleço? Isso aqui foi bem era Trump, primeiro mandato, né? Fronteira, né? Que era leve, né? Então o mexicano, gente, você tinha um bar Borges, o quê? Jorge Luiz Borges, né? Essa calçada é toda torta, o bar é assim, é totalmente surreal você entrar nessa, entende? Então assim, são umas coisas que o outro precisa entender todas as suas referências? Não. O outro precisa se sentir confortável
de achar a sua própria referência naquilo que você faz. E aí também vira uma grande colagem de sentidos. Né? No sentido que, às vezes, o artista, o autor, ele não vai deter, o que o artista quis dizer, não sei, nem o artista sabe, às vezes. Mas e você? Como é que você se sentiu? Né? Quantas memórias cada uma aqui teve? Né? Seja de situação, nossa, esse lugar eu não conheço, nossa, aqui eu nunca fui, nossa, esse aqui parece com a casa da minha avó, nossa. Né? Então, é um pouco esse grande inventário de existir no mundo, assim. Né? Então, como se fosse esse grande tema. Eu acho que é mais ou menos isso. Posso? Assim, terminei com autoajuda? Terminei com Vou perguntar, à vontade. como é que você relaciona a bricolagem com a ortografia? Eu não relaciono. Quem fez isso foi o Belíssimo. Tá, Não fui eu. tá. Isso, pra mim, isso não é uma questão. Porque, aí, de novo, tudo é tudo. Nada é nada. Eu tinha... A melhor coisa que me aconteceu foi o marido de uma professora de antropologia da memória que eu tive na graduação. Né? Que ele era professor do departamento também, mas eu nunca tive disciplina com ele, porque ele já era aposentado, ele já achava o pessoal da graduação meio chato, assim, não dava mais aula. Mas de repente ele aparecia no meio da sala. Eu tive essa oportunidade 2 vezes. Uma vez com ele e uma vez com o Anê, que era esposo da Bárbara Fraitar, que chegava, porque a Bárbara achava a gente muito chata, aí ele ia dar aula pra ela, porque ela estava de saco cheio da gente, porque a gente não perguntava nada. E ele falou uma coisa que foi ótima, assim, vocês estão com preocupação com o método? Porque para a antropologia o método é a grande diferença com a sociologia, não é necessariamente a sua referência teórica. É como você vai se aproximar do seu sujeito de pesquisa, que não é um objeto de pesquisa, é uma pessoa, né? A gente lá agoniado, né? Fazendo essa questão de etnografia. Como é que faz etnografia? Ai, meu Deus, etnografia. Ele, porque como é que eu vou citar? Mas me explica. Assim, não, tudo tem a ver com tudo. Você pode fazer a etnografia do pé direito da mesa de móvel esculpido por um medieval na Holanda. Ele falava desse jeito. Eu lembro até hoje. Essa frase é imensa. Mas é aquela coisa assim, o cocô do cavalo de bandido, né? Substrato de peito de estrela do cocô do cavalo do bandido. Tem umas frases assim. Então, ele fala, você pode fazer a pesquisa do pé direito da mesa de móvel esculpida na moda medieval nos Países Baixos. Por que isso importa? Isso não importa. Então, quem tem que fazer a relação é você. Então, se o Belíssimo falasse para mim, escreve um texto entre bricolagem e teoria quântica, eu ia dar um jeito, entendeu? Eu tô sendo muito sincera e eu cometo esse pecado, às vezes, de achar que eu tenho direito de ser sincera, mas eu sei que aqui eu tenho, né? Então, assim, eu acho que a questão da bricolagem e ortografia, o lugar imediato são papéis sociais, né? E como a gente vive numa sociedade compartimentada, funcionalista, né? Que você tem o seu papel social meio que definindo a sua identidade, o que você faz, o que você é, né? O seu trabalho te define, eu sou professor, se você tem ou não filhos te define, a sociedade cai em cima, né? Como assim uma mulher não vai fazer uso do seu corpo biológico para o bem da reprodução da espécie, né? Então são as funções sociais, né? E aí a bricolagem é como é que você junta diferentes funções sociais. Sendo que, na minha opinião, e aí eu tô sendo chata, mesmo assim, careta, eu não vejo diferença nenhuma entre você fazer arte e você fazer arte. Entende? Então, o curador faz arte, o crítico faz arte, né? A pessoa da mediação faz arte, o artista faz arte, a pessoa na gráfica que tá lá refilando isso aqui, ó, que merda, essa mulher é doida, olha, ela é ganhada, fazendo assim, ela não tem postura. Tá fazendo arte, porque se não fosse essa pessoa, e aí volta para a questão das hierarquias sociais. Né? Essa pessoa vai estar com o nome dela na ficha técnica? Não. Mas a empresa que ela trabalha vai. Entende? Então, assim, como é que você vai juntando esses vários cabos? E aí a Rita, ela foi muito sagaz de criar essa categoria, de você pensar esse artista, porque faz parte de uma realidade social. Você é artista, Deus sabe por quê, e você também, né? Aí você banca a sua vida como artista, não. Aí você vai, né, exercer uma profissão de quê? De professor, na ilusão de que você vai conseguir continuar com a sua prática poética, que também é muito difícil, mas isso te angustia, porque você quer, né, continuar, e porque de vez em quando até vem umas ideias muito boas e você esquece teu caderninho de um lado, então, né?
E o pesquisador, porque na verdade tudo isso é uma grande pesquisa. Você prepara a aula, você está pesquisando. Você vai ver um filme para descansar, você vai no seu aluno. Não é assim? Você está corrigindo prova, você está lembrando de um livro, aí você para aqui, né? Tem umas coisas assim. É normal, né? Então, a sagacidade dela perceber que ali era um grande aglomerado, digamos, cognitivo, assim, para lidar tanto com essa questão de como você vai desempenhar seu papel socialmente, né, enquanto artista ou pesquisador, mas como é que você desempenha, eu acho que a grande potência é para dentro. Como é que você pega essas funções sociais otorgadas de novo a você, né, porque você faz uma licenciatura, então você ganha uma titulação, então você pode exercer essa profissão. Artista não tem muito essa categoria, né, artista é artista. E pesquisador, todo mundo está fazendo pesquisa o tempo todo. Né? Uma pessoa que faz uma estratégia de marketing no TikTok é um baita de um pesquisador de mídia social, incrível. De repente a pessoa tinha 2.000 seguidores, ela tem 100.000, ela está capitalizando em cima disso. Isso é uma lógica de pesquisa. O que dá certo, o que dá errado, se eu postar tal hora da manhã, se eu postar tal conteúdo, se eu postar com mais tempo, com legenda, né? E aí, para dentro. E você, como é que você lida com suas funções? E como é que você vai juntando os seus retalhos? Então, quando o Belisson veio com esse pedido, né, de pensar essas duas categorias, na época eu jamais pensei isso que eu estou dizendo agora. Eu só estava pensando assim, eu tenho que dar um jeito de escrever esse texto, porque eu ainda tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o que das contas, tenho que não sei o que, tenho que não sei o que. Ah, lembrei, Levi-Strauss. Ah, então bora. E aí, o que é sua vida? Ah, então eu estou fazendo a exposição, então bora. Então eu fiz esse grande, sendo que, na verdade, a escrita desse texto foi uma bricolagem. Né? Então eu peguei o que seria um conceito e transformei ele num método para poder falar sobre uma outra coisa, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Isso aqui, enquanto uma fala, é uma grande bricolagem. Porque se vocês pararem para falar assim, mas o que foi a fala da Luísa? A Renata vai falar de um jeito. Eu vou falar de Você vai falar de outro. Né? Porque não tem linearidade. A colagem não tem linearidade, ela tem o que? Encaixe. Né? E aí, com certeza, o que cada um vai lembrar, porque a linearidade perdeu-se, porque é quase aquela coisa do... Né? Como é que o algoritmo cria essa junção? A gente está vivendo uma grande bricolagem, né? A mídia social virou uma grande... Porque você não sabe ali se é a viagem de uma pessoa, se é fake news, se é propaganda política, se é... O mundo voltou, o conhecimento ficou agora, não está compartimentado. Isso aqui é um conteúdo sério, isso aqui é seu entretenimento, isso aqui é a sua vida social, isso aqui... Faz sentido? Essa pergunta da Leísa organizou essa sua resposta? Você já tinha entendido isso? Não, ela falou assim, gata, você falou super bem, mas você viajou na maionese. Vamos voltar pra a pergunta dela foi... Ficou muito bom, gente. Mas o Você tinha texto depois vai ser... ensaiado? Não! Eu não ensaiei nem falar aqui com você. Luísa, você já pensou em fazer ou não sei se você tem, estou falando uma coisa que eu não sei se um artigo que seja as imagens e as palavras? Sem ser essa coisa que você fala, mas as imagens e as palavras? Ela faz isso, né? Eu fiz um texto para esse hashtag arte da Suzette, de 2017, que era bem aquela fase do Bolsonaro no Twitter, assim, do Temer, do não sei o que das quantas, aquelas coisas, começou aquilo. E aí eu vim para... Eu gosto desse formato de apresentação acadêmica performática. Eu não tenho muito nome para isso, mas eu gosto disso. De pensar, na verdade, que a aula é uma performance e de que, então, a fala acadêmica é uma performance. Então, é uma performance e aí são pessoas muito sisudas, muito sérias, pesquisadores sérios, de arte e tecnologia, o povo é sério. E eu não sou sério, eu não quero ser levada a sério. Né? Eu tenho consistência. Eu não quero ser levada a sério, porque senão, né, eu tenho medo. Assim. Morro de medo de ser uma pessoa... Né? Então, eu comecei a falar e aí eu só joguei palavras. Eu joguei 100 palavras. Enquanto eu estava falando, o meu slide, o meu PowerPoint eram palavras. E aí tinham palavras tipo assim, piroca, né? Sei lá, com isso...
latitudinário, você nem falar agora, né? Epistemologia, né? Então, é isso, porque eu acho que quando também a gente está na graduação, a naturalidade das palavras, então fala um autor estrangeiro, você escuta de um jeito, aí você escreve como dá, né? Eu sou aluna de graduação da época que não tinha Google, né? A gente ouvia aquela palavra e ia lá PQRST no gavetão da biblioteca, né? E aí você descobria que aquele autor totalmente escreve de outro jeito e tal. Então, assim, a coisa da palavra volta para esse lugar de muita importância para mim. Aí eu comecei a achar que a palavra é uma grande entidade visual. Né? Que é isso que o pessoal já falava, né? Os dadaístas, os surrealistas, o poema concreto, os autores, né? Então, é esse lugar de potência entre a literatura e as artes visuais, por exemplo. Né? Então, essa diagramação. Mas eu fiz isso uma vez. Não, aí ficou no modelo careta, né? Porque assim, a apresentação foi assim, com essas palavras. E aí no formato tinha um texto e aí tinha umas caixinhas com as palavras. Mas eu acho que também como você experimenta, né? Eu acho que a grande diversão eu acho que aí volta para a questão da circulação e da chancela, né? Se você já está na universidade, se você já tem a chancela, isso vale para qualquer um de nós no sentido assim, o aluno ele é da universidade, então ele representa a instituição, né? O professor que trabalha, né, e que recebe seu salário ali porque é professor, ele tem direito de ensinar, ele tem um currículo a seguir? Tem. Ele tem uma forma de fazer com que aquilo alcance seus alunos? Tem. Mas a gente nunca consegue chegar muito perto das pessoas quando a gente está assim, né? Porque a gente meio que não quer as pessoas perto da gente. Então quando a gente chega a se falar assim, que eu tenho que passar o conteúdo, a gente perde metade dos alunos. E aí vira maçante. A sala de aula fica chata, né? É difícil. E quando, na verdade, cada um só vai aprender o que vai aprender. Porque não tem... É aquela coisa assim, eu não consigo enfiar na cabeça do meu aluno. Não vai enfiar nunca. E artes, gente. Se não for pra ser legal, para que você vai fazer arte? Não é... Entende? Aí, porque eu quero ser famoso, quero ser rico. Então... Não. Né? Mas é isso, assim, aí, o que é o problema nisso? Eu estou cada vez menos presente no computador. Porque depois dessa experiência de você ficar numa atribuição 8 horas, obrigatoriamente, diante do computador sentada, esperando, né, o circo pegar fogo e você responder uma CPI, a gente faz isso na finesse. Porque é só a gente citar umas coisas ali que você leu, você sabe que faz sentido, porque você... É isso, assim, ter acumulado leitura foi muito bom ao longo da minha formação, né? Desde 96 para cá, eu li muita coisa. Agora, sentar para escrever, eu não estou com essa disciplina e eu estou com birra, com o aparelho, computador. Eu nunca fiz um prompt. Olha que loucura. Porque eu tenho medo de ficar boa. Um prompt na inteligência artificial, eu nunca mandei um comando para ele. Além do Google, né? Aonde fica a Castalha? Como eu entendo de... Entende? Mas assim, é isso, assim, porque eu tenho medo desse tempo que a escrita não vai ter mais, porque já vem. Porque e aí então, aquele meu tempo burocrático... Vem não, Luísa. Vem não. Vem tudo errado, vem tudo truncado. Pois é, eu tive vem tudo troncho. Eu tenho certeza que não é tem uma... jeito, não. Eu acho que é uma forma de... Como é que chama isso? É tipo uma militância ao contrário, né? É tipo uma... destrói a nossa capacidade de errar pro bem, né? É um engano, é um fake news, é como se fosse isso, assim, uma dominação. Eu tenho medo disso. Então, eu acho que é muito bom e é excelente. Mas eu quero ter o meu direito de sofrer para fazer o texto. Entendeu? Fazer um parágrafo. Nossa, que parágrafo maravilhoso. No outro dia, nossa, que parágrafo horrível. Eu gosto desse tipo de experiência. E aí eu não estou sentando na frente do computador mais. Deveria ter mais disciplina. Porque eu comecei a me achar ridícula. Porra, você está criando os conteúdos pro Instagram. Em vez de você estar no seu... Tipo assim, faz uma página por dia, num documento de texto. Você está dando de bandeja pro cara ganhar dinheiro em cima do tédio dos outros. Aí o povo entediado vai lá. Aí tá lá seu conteúdo. Mas ao mesmo tempo eu volto. É uma circulação maravilhosa, é um lugar de contato, é um lugar de ilusão. Então é bom, de troca.
É bom. Faz sentido? Sabe, eu acho que ainda podia Sai sair daqui. sair esse artigo imagético, Então faz comigo. fazer assim como Faz botar comigo. o orientador de carne Faz comigo. na linha. Faz comigo. Ué, não sei. Então, é isso. Eu só queria estar, já plantando jardim, incorporando espírito, mediunidade assim aflorada, parar de parecer louco em público, assim, porque aí você começa a fazer as conexões assim, você fala assim, opa, eu acho que você misturou os reinos, né? Ontológicos aí. Então, assim, se você perguntar pra mim hoje em dia, o que você quer fazer da vida? Eu quero pintar, eu quero fazer comida, eu quero plantar, eu quero ir pra praia. Quer escrever artigo? Não quero escrever artigo. Não quero. Mas se preciso, tenho que. Mas não é possível. Aí eu falava, o Dionísio ficava furioso. Eu falei assim, não, gente, mas e o meme? Aí o avaliador da CAPES fica doido, né? Cara, o meme você tem fator de impacto, você sabe por onde circulou, ele é conciso, todo mundo entende. É sobre o quê? É sobre informar os outros? É sobre gerar uma discussão? É sobre um pensamento social? O meme é muito mais eficaz. Vou escrever 20 páginas para ninguém ler, para 3 especialistas lerem, para que eu vou fazer isso? Então eu estou tentando otimizar a minha existência na Terra. Né? Porque isso, o Ari morreu com 40. Eu não sei se eu vou morrer com 120, porque a tecnologia vai estar muito boa, ou se eu vou morrer numa causa esdrúxula que pode acontecer com todos nós a qualquer momento. Então, como eu não sei, eu quero ler literatura. Tô adorando Socorro Cioli, Tamar Vieira, os coreanos são ótimos. Tem os caras da literatura coreana são maravilhosos. Eu gosto de. Porque isso, eles não têm compromisso com esse real que tem que ser. Entende? Porque eu acho que tem muita coisa aí que, de novo, é político. A gente tá se subjugando a uma política que não é a favor da nossa existência, é a favor de alguém ganhar dinheiro, é a favor de uma chacota. Então, assim, eu tô nesse lugar, então o que eu posso fazer desse lugar? Eu posso compartilhar para que outros futuros pesquisadores, que eu acho que o nosso papel é esse, que a gente não sabe se vai ser artista, se vai ser, né, se vai fazer um concurso para a Caixa, que o salário é maravilhoso, é melhor do que o nosso. Ah, não, mas é ensino médio, gente, é melhor do que o salário de professor com doutorado, o que tem? Entende? Se vai ser influenciador de TikTok, se vai para arte terapia, a gente não sabe quem é o nosso aluno de graduação. Então, assim, como é que a gente dá autonomia para o aluno de graduação ser um pesquisador daquilo que ele acha que é significativo enquanto conhecimento? Aí, a arte pode ser uma estratégia? É uma estratégia maravilhosa de comunicação e de criação de novos conteúdos que nunca existiram. O que é isso? É o fetiche da arte. Nunca antes, né? Nunca pensado dessa forma, nunca feito dessa forma e com todo esse repertório. Né? Então, assim, se o meu lugar é esse, né? Porque eu estou aqui, então, assim, eu tive que ler tanto texto difícil, me sentindo burra porque aquele texto era difícil, que me formou um caráter maravilhoso. Mas hoje em dia, entende? Com certeza daqui a 10 anos o pêndulo vai voltar e vão sentir falta de não terem essa disciplina. De não saberem ler um livro de 100 páginas. Ninguém sabe ler livro de 100 páginas mais não. E só sabe ler livro de 100 páginas de literatura, que é o que eu estou fazendo agora. Né? Já é alguma coisa, né? Entende? Mas aí, por exemplo, o texto mais difícil que eu já li na vida foi um de 4 páginas de parentesco, de uma disciplina de parentesco. Porque era aquela coisa do triângulo que casa com a bolinha. E era muito difícil, e era surreal aquilo ali. E eram 4 páginas. Então aquilo ali também me marcou uma coisa tipo assim, não, gente, às vezes as coisas elas têm outra densidade, assim. Então, assim, tem que ler, mas tem que ter referência. E ler no Brasil é muito caro. O livro é muito caro. E aí faz o quê? A gente é uma universidade que trabalha com xerox, é um absurdo. A gente não lê autores nacionais, sabe? A gente não compartilha, a gente faz uma exposição no espaço piloto, não vai o coleguinha da biologia, né? Que é na mesma universidade, porque a gente não é área de conhecimento. A arte ainda está disputando essa área de conhecimento, reconhecida pelos pares na universidade. É o mesmo sofrimento que a pedagogia tem, né?
A educação, imagina. Nossa. Sendo que todo mundo na universidade é professor primeiro, né? Uhum. Porque o concurso que fez foi professor, não foi pesquisador. Foi docente, né? Então, assim, eu acho que é tanta coisa que se a gente pelo menos dá oportunidade para que esses conteúdos apareçam e as pessoas não se sintam tão solitárias, nossa, eu já pensei isso antes. Nossa, eu acho que já está valendo esse lugar do professor, entende? Sendo que o que está me preocupando, e isso realmente está dando essa virada agora, que essa coisa de, eu acho que você devia escrever artigo, eu estou começando a ter essa consciência de novo. Porque, de novo, essa fala não fica. Uhum. O artigo fica. Eu não digo esse artigo, algo que seja imagético, do jeito que dialoga essas imagens e algumas concretudes de palavra, da palavra. Aí você vai fazer primeiro e você vai mostrar assim, ó, é assim. Essa palestra que você deu, numa nova experiência, né? Você Sim, vai passar é de isso. novo, fazer de novo e deixar surgir. Quando eu mais. ainda acreditava em artigo, aí eu fui ser editora-chefe de um periódico eletrônico, lá do portal de periódicos da UNB. E aí eu criei um formato que também tinha artigo. Mas além de artigo, podia fazer manifesto, podia fazer manifesto visual, podia fazer fragmento, podia fazer signografia, que eram metagrafias, assim. E aí é aquela coisa fogo de palha, eu sei fazer. Eu não sei delegar. Eu não sei falar assim, bora junto fazer comigo, agora faz isso aqui. Aí eu quero que seja assim, aí eu não sei, aí pronto, aí o negócio acaba. Entende? Porque aí eu vejo que a pessoa faz, aí ela faz assim, pensa assim, nossa, não é que fica legal também? Nossa, ficou bom. Mas aí a pessoa botou ali, aí fiz, ficou pronto. E o número que vem? E o outro? Então essa coisa de você ficar, vamos, bora, eu consigo. Mas depois assim, eu sei que o outro tem o tempo dele, o outro tem não sei o que, o outro tem mais o que fazer, o outro tem que passar no concurso, o outro tem que... Mas eu cuido da mãe, sei lá, tem tanta coisa pra fazer na vida. E aí agora eu vou ficar assim, não, vamos fazer a revista, porque a revista... Entendeu? Aí, ó, A gente você quer fazer pediu pra ela coisa fazer demais. o texto, ela já fez um monte, e agora você vai ter que tomar conta da revista. Tá com, tipo assim, tá Ele vai te contigo. ajudar a fazer Tá o próximo contigo. número. Faz aí o artigo sobre bricolagem, imagem, palavra, a partir da fala, que você sentiu, que você pensou. Então a revista podia publicar manifesto, Podia publicar tudo. era uma chamada. Era uma chamada alfabetária. O Metagrafias ainda existe? Não, ele foi desligar, porque a biblioteca viu que eu estava sendo responsável, estava publicando, e aí eu ia me prejudicar, né? Porque você tem que ter constância, né? Para poder, os critérios lá de avaliação de revista pelo periódico da CAPES, assim. Foi uma boa experiência. Tem que ter uns 2 por ano, né? Ah, e eu queria ter 4. E eu queria 4 com 21, porque aí a ideia é aficionada, né? Tem os números. Sim, tem numerologia para... Tem que ter um grupo de pesquisa só para manter isso, né? Uma extensão. Aí você tem que ter disciplina, aí você não pode cuidar de 3 filhos, seu marido não pode morrer, você não pode ter depressão, não diagnosticada, você não pode... É isso, não tem. Então, de novo, feliz com o que dá, né? Deu pra ser assim? É bom. Tá tudo... e mesmo assim já é muito, gente. Entende? Né? Eu entrei na UNB em 96, junto com a Luísa. Fazia pedagogia e você estava na antropologia. Estava na antropologia e o Beto estava na sociologia. É. E agora você vai dançar? Não, Deus me livre. O que a gente vai fazer com isso? Aí